Então, vamos lá, pessoal? Vamos dar continuidade, então? Quem que... Márcia, você já tinha terminado, Márcia? Quem que terminou aí já para a gente poder começar? Eu terminei Malemar, Pro. Então, vamos Pô, lá. Quem que... Eu não terminei, mas é porque eu tava fazendo a tabela completa. Tá. Não tem problema. Vamos começar, então? Ah, então. Uhum. Então, tá. Então, vamos lá. Pode começar, então. Quem quer começar? Márcia? O que você colocou, então, Márcia? Não. Começa outra pessoa. Começa outra pessoa? Quem que é a André? Já que tinha terminado. Teve alguém falar, que foi prof. primeiro. Oi. Pode começar, então, Andressa. O que você colocou aí, os principais tipos de leucorreia? Então, aí nos tipos eu coloquei a vaginose bacteriana, candidíase, a tricomoníase, gonorreia e a infecção por clamídia. Tá. E quais que são os tipos que a gente tem de leucorreia? Qual que é as características das leucorreias? Tipo, qual que é dessas que tem odor fétido, característica de peixe que a gente conhece? Qual que é esbranquiçada? Alguém colocou isso daí? Peraí. Naina, tá aí, Naina? Tô aqui, prof. E aí, o que você colocou aí, Naina? Bom, eu tava fazendo também a tabela completa, mas aí como eu coloquei só clamídia e gonorreia pro caso, né? No caso do estudo de caso aqui. Aí eu coloquei gonorreia e clamídia, possuem agente infeccioso, aquele Neisseria gonorrheae, de bloco gram-negativo, e a clamídia trachomatis, sendo elas responsáveis pela endocervite e a doença inflamatória pélvica, né, a DIP. Possui um período de incubação médio de 4 a 7 dias. Na maioria das vezes, ela é assintomática, propiciando a contaminação de outros vírus, principalmente o HPV. Alguns sintomas que aparecem é a secreção purulenta de cor amarelada esverdeada, dor pélvica, dispareunia, disúria, edema de vulva e irregularidade menstrual. O diagnóstico da gonorreia ele é feito pela cultura de Tanner-Martin e a cultura de clamídia deve ser associada à sorologia para sífilis. E o tratamento da gonorreia é feito com ciprofloxacina de 500 miligramas via oral ou a ceftriaxona 250 intramuscular, ambos em dose única. E o tratamento da clamídia é usada a azitromicina de 1 grama via oral em dose única ou doxicilina 100 VO por 7 dias de 12 em 12 horas. Isso mesmo, você já colocou tudo completo, né? Isso mesmo. Então, porque aí a gente tem, né, o corrimento amarelado, né? Esses são os tipos de gonorreia que a gente tem, né? Amarelada, acinzentada, né? A senhora, prof, a senhora havia citado o odor fétido. Isso, Semelhante a odor de peixe. Nos slides tem citado também a candidíase genital, que é da Candida albicans. É bem característico esse sintoma dela. Isso mesmo, verdade. E assim, o que causa o corrimento, né? Então, assim, às vezes pode ser alteração do pH da vagina, né? Às vezes pode ser hábito de higiene, que a mulher, ela, né, não tem um hábito muito assíduo, né? Germes, bactérias, às vezes usa muita calcinha sintética, não usa de algodão, né? Às vezes a gente sempre orienta também essas mulheres a estar realizando dormir, né, sem calcinha para poder ventilar. Outra coisa, meninas, que não sei se é do conhecimento de vocês. Quando se usa muito aquele sabonete íntimo, sabe?
Aquilo lá não é bom usar, porque ele desequilibra o pH vaginal, tá? É, ele altera o pH, né? Isso, então assim, usar uma vez na semana, e tipo, nem de verdade, gente, nada melhor que sabonete. Sim, não é muito bom aquilo lá, tá? Às vezes também, às vezes acontece, gente tem muito hábito também de ficar usando OB, sabe? Não usa absorvente normal e gosta de ficar usando OB, tá? Então, isso daí também aumenta a proliferação de germe, tá? Bactéria, essas coisas, tá bom? Às vezes papel... Pode falar. Às vezes o papel higiênico também, quando é muito perfumado, tá? Não é bom aquele papel higiênico neutro, que não tem cheiro, não tem cor, tá? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Não? Tá? Então a gente tem, né? Isso daí que vocês colocaram, né? Então, igual a vaginose, né? Então, tem esse cheiro de peixe, né? Geralmente o corrimento da vaginose bacteriana, ela é meio fino, sabe? Um corrimento meio fino, meio esbranquiçado, tipo um branco meio sujinho, assim, sabe? E ele tem esse cheiro de característica de peixe mesmo, tá? E conforme você tem relação sexual, às vezes aumenta, tá bom? Tanto o cheiro, às vezes, quanto também o corrimento, tá? E no caso, assim, da candidíase, que é o que vocês falaram, né? Então, assim, a candidíase deixa a região genital avermelhada, tem coceira, né? A mulher, ela sente dor, às vezes, até no urinar, tá? E esse corrimento também vai ser meio esbranquiçado e ele parece meio coalhadinho, sabe? Um corrimento meio coalhadinho, parece queijo, tá? E tem bem o cheiro característico, tá? Então, assim, quando acontece essas candidias, essas coisas, às vezes fica a parede mesmo da parede genital inflamado, tá? Pro, E aí, oi, pode falar. eu também estava lendo aqui que a alteração do pH é devido à ingestão de bastante açúcar, né? Inclusive, quando a mulher está no período pré-menstrual, sente vontade de comer doce, né? E às vezes no pós, e às vezes desencadeia esses tipos de fungos e bactérias devido ao aumento do açúcar no sangue da mulher. E aí ela apresenta mais sintomas após a menstruação, que desencadeia bastante essas doenças aí. Isso daí mesmo, ela aumenta a ingestão de açúcar, né? Aumenta a glicose, e aí a gente sabe, né, que é meio de cultura, né? O açúcar, e aí intensifica mesmo, né? E aparece depois que acaba a menstruação, porque aí o organismo ele vai regulando, a parede já descamou, né? E aí começa esse processo inflamatório mesmo, tá? Uma boa Aí observação. pode ter bactéria boa quanto ruim, né? Isso, tanto boa quanto ruim. É igual eu falei no caso de antibiótico também. Às vezes as pessoas não percebem que quando elas tomam antibiótico, mata as bactérias boas também, né? Tá? Vocês também comentaram sobre a tricomoníase, né? E a tricomoníase também dá esse corrimento meio amarelado, meio esverdeado, tá? Também sente dor ao urinar, tá? Aí a gonorreia e por clamídia, né? Que tem esse corrimento meio purulento, sabe? Parece pus, tá? Às vezes amarelado também, às vezes pode sair um pouquinho de sangue, tá? Então, tudo isso daí que faz parte da número 1, tá? Então, quais são esses tipos de leucorreia, os tratamentos e esses agentes etiológicos dele. Eu coloquei também vulvovaginite, que Então, eu acho que estava bem dentro do assunto. isso. Também, certinho. Tá? Então, tem, igual eu comentei com vocês, as vaginites também. Mais alguém colocou alguma coisa de diferente? Alexandra, Márcia, Gislene?
Então, tudo... Não, eu coloquei doença inflamatória pélvica, Pro. Aham, a DIP, né? Aham. Isso também, entra também a DIP, tá? Eu coloquei mais ou menos o que as meninas colocaram mesmo. O Tá. restante também coloquei igual. Tá. Então, vocês não têm dúvida, né? Ficou bem característico o que é cada um, o que é o outro, né? Então, tá, ok. Uhum. E sobre a consulta de enfermagem, né? Então, sobre o exame preventivo, o que vocês colocaram, né? Como que é o procedimento, né? Que vocês relataram aí. Eu coloquei aqui, ó, o exame é realizado com a mulher em posição ginecológica, deitada, com as pernas afastadas uma da outra, os pés apoiados. É isso mesmo, professor? Isso, como que é o procedimento certinho. Um instrumento chamado espéculo vaginal é introduzido na vagina para que o colo uterino seja visualizado adequadamente. O exame ele é feito para a coleta do material. É introduzido um instrumento chamado espéculo na vagina, conhecido popularmente como bico de pato, devido ao seu formato. Aí faz-se a inspeção visual do interior da vagina e do colo do útero. Aí o profissional provoca uma pequena escamação na superfície externa e interna do colo do útero, com uma espátula de madeira e uma escovinha. As células colhidas são colocadas numa lâmina para análise em laboratório especializado em citopatologia. Após o exame, a mulher deve retornar ao local onde foi realizado o exame, ou ambulatório, posto ou centro de saúde, na data marcada para saber o resultado e receber as instruções. Tão importante quanto realizar o exame é buscar o resultado, né, e apresentá-lo ao médico. Isso mesmo. E aí, assim, vocês lembram dessa parte, qual que é que a gente coleta da endocervice? Qual que é o instrumento da endocervice? É a escovinha? Isso. E da ectocervice é a espátula. É a espátula, que tem aquele coraçãozinho assim, o lado maior para fora e o lado menor na borda interna. Isso que tem que estar muito claro para vocês, tá, meninas? Essa técnica de coleta. Porque lembra que eu passei que se não tiver uma técnica adequada, o exame dá negativo, o exame dá erro, né? E quando a gente passa lá, você lembra, Juliana, lembra como que a gente passa na lâmina? Você lembra? Qual que é o posicionamento que a gente passa na lâmina da escovinha e da espátula? Você lembra? E a gente tem um sentido, né? Alguém sabe me dizer? A espátula, a gente passa ela, como que fala? Perto da mão, da lâmina, sentido de cima para baixo. E a escovinha passa do meio para fora, dando voltinhas. Isso, girando ela do meio, né? Sentido à direita, né? Isso mesmo. Isso também é muito importante. E quando vocês colocarem o fixador, né? A gente borrifa um fixador. Então, ele tem que ser assim um pouquinho longe, não pode ser muito perto, porque senão ele faz uma força muito grande e ele tira, né? A secreção, né? O material coletado, tá? Então, isso daí que era para descrever, então, na técnica, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o preventivo também? Uma coisa que eu quero que vocês acrescentem aí, que vocês não esqueçam, né? O que eu falei em aula, quando as meninas são virgens, né? Você só vai um pouquinho com a escovinha, tá bom? E coleta só ali no canal mesmo, na vulva, tá? Não introduz espéculo. Professora. Oi, pode falar. Eu tive uma experiência no posto de saúde, né, que a gente foi lá para ver isso preventivo, e aí era uma acadêmica que estava fazendo na paciente, né, e eu fiquei olhando, e ela foi muito forte, sangrou,
Aí já, na hora, nossa, fiquei assim, perdeu já, né, a cultura, né? Porque primeiro ela colocou o bico de pato já virado na posição de abrir já. Tem que dar aquela voltinha, né? Você entre ele deitado e dá aquela voltinha. Ela enfiou já daquele jeito. Meu Deus. Aí, coitada da mulher. Aí ela foi, e quando ela tirou assim, já veio a escovinha cheia de sangue. Ela machucou, né? Machucou. Eu fiquei desesperada lá, olhando aquilo. Falei, ai, meu Deus. Eu não quis nem ver, eu tava com você nesse dia. Eu fiquei desesperada. E a cara da mulher? Aqui tava. Não, a enfermeira ficou assim, olhou para a acadêmica, né? Olhou assim. Aí eu já vi na hora que estava errado, né? Eu falei, nossa, ela acabou com a menina. Não, aí depois a enfermeira explicou, gente, vocês têm que ter cuidado, é algo sensível, a pessoa depois sente tanta dor que nem volta. Vocês não tem que ter uma leveza na mão, tem que saber o que está fazendo, tem que conhecer a técnica, entendeu? Mas ela não falou assim diretamente para a menina, né? Mas eu acho que depois, assim, a SOS, acho que ela chamou, né? Porque o que acontece é muito sensível, então se você não faz uma técnica... Não, e aí quando a paciente volta, ela não quer ser atendida por acadêmico. É por isso que às vezes bloqueia, entendeu? Imagino. E aí a gente tem que ter, então, tá, pessoal? Essa sensibilidade, tá? Esse cuidado. E aí tem que, né, colocar o espéculo correto, né? Tem que coletar certinho com a espátula e com a escovinha, tá? Para coletar um bom material. Então, um dos fatores, lembra que eu passei para vocês que não tem um resultado bom, é por isso, a técnica é errada, né? Não coleta correto, na hora de passar o fixador, borrifa muito próximo e aí escorre, né? O material, então tudo isso daí a gente tem que estar observando mesmo, tá, pessoal? E às vezes por falta de conhecimento você peca. Quando é gestante, a gente não coloca escovinha, tá? Na endocervice, a gente só coleta ectocervice, tá bom? A gente não estimula o colo do útero, tá? Lembrar disso daí também. E sobre a consulta, então, clínico das mamas, né? A gente coloca lá o posicionamento da mulher, ensina, né? Como que faz. Alguém colocou, assim, alguma coisa diferente? Como que vocês colocaram? Eu coloquei, assim, sintomas de câncer. Se no exame aparecer endurecimento, tiver saindo algum fluido de secreção, avermelhidão, tiver buraquinho semelhante a de laranja, o bico do seio invertido para dentro, veias bem grandes aparecendo, que mais? E a pele assim meia cor de laranja. Tem os buraquinhos de laranja e a cor semelhante a de laranja. Também no exame físico dá para se notar isso. Isso mesmo. Então você já partiu para o que realmente vê de diferente, né? De alerta, né? Foi. Isso mesmo, pode ser também, tá? Porque a gente sabe como que faz, né? Deita a paciente, ergue um lado dos braços, examina, né? Então pode ser também direcionado a achados, né? Aquilo que a gente tem que estar observando. Mas alguém colocou alguma coisa? Pode falar, Marcia. Então, é que eu vi um paciente com esses sintomas e é bem característico mesmo disso que eu falei, né? A gente fala, a pessoa não consegue visualizar, mas quando você visualiza, você lembra da aula. Isso daí mesmo. Esse é o intuito, né? Aham. Da gente poder, logo que ver, ficar lembrando daquilo que a gente já estudou. Sim, aham. Tá? Isso mesmo, certinho. Mais alguém quer comentar? Maria, o que você colocou aí, Maria?
Maria. Carol, não ouvi a Carol ainda. Carolina, tá aí? Tô aqui, Pro. Oi. O que você colocou aí, Carol? Eu coloquei mais o exame mesmo, né? A inspeção estática, dinâmica, palpação das axilas, região subclaviculares, palpação do tecido mamário. Coloquei, acho que o que todo mundo falou, né? Coloquei bem o exame mesmo. Então, tá. Ô, prof, Oi, pode eu falar. fiz das três principais. Aí eu fiz quando surge, qual que são os fatores mais propícios. Eu fiz da vaginose bacteriana, candidíase e triconomias, que são as três principais. E os fatores, né, de risco, que são, na crianças também acontece muito, na gestante, e pós uma cirurgia, pós menstruação. Aí eu fiz tudo no início, né, como que acontece, e o tratamento, e quais são as medicações usadas. Tá, beleza, ótimo. E sobre os fatores de risco, então, de câncer de colo do útero e de mama? Quem quer comentar? Quais são os fatores de risco? A gente consegue colocar os fatores de risco englobados dois? Ou vocês colocaram diferenciado para um, para outro? Eu coloquei assim, início precoce na atividade sexual, vício, né? Dependente de qual é cigarro, ter vários parceiros também. Não tá fazendo o exame do Papa Nicolau regularmente, né? Má condições de higiene e também histórico na família, que eu coloquei isso. Eu coloquei os separados, professora. O do colo do útero é infecção pelo vírus papiloma, histórico sexual, tabagismo, imunossupressão, infecção por clamídia, pílulas anticoncepcionais, múltiplas gestações, idade, situação econômica, dieta, dietil... é um hormônio. Aí tem o histórico familiar. Aí aqui tem um fator, né, que diminui o risco, é o dispositivo intrauterino. Também. Aí do câncer de mama. Aí, o meu aqui tá enorme. Idade, né, fatores endócrinos, história reprodutiva, fatores comportamentais e ambientais, fatores genéticos, hereditários, mulheres mais velhas, a partir de 50 anos, o acúmulo de exposição ao longo da vida biológico, né? Tipo, pessoas que moram em fazenda, que faz aquele agrotóxico lá, aquelas coisas, né? Aí tem mais aqui, ingestão de bebida alcoólica, sobrepeso, obesidade na pós-menopausa, exposição à radiação. Aí tem hereditário. O meu tá bem grande. Se alguém tiver mais um menor aí. Eu coloquei bem resumido. Eu coloquei a qualidade de vida até que essa paciente leva, né? Aí até por isso fazer o histórico dela, né? Fazer a anamnese certinha para a gente estar podendo tirar da onde veio, tirar o diagnóstico, né? E também a prevenção, que é sempre, né? Eu coloquei bem resumidinho, como a prevenção, a qualidade de vida, né? Incluindo a alimentação, nossa, que eu acho que hoje é o que mais interfere no nosso corpo, né? Tem que toda a qualidade. Isso daí também é importante citar, né? Porque ela tem que ter uma vida regrada, né? Certinha, boa alimentação, né? Fazer E até também regularmente. Não só prevenção, mas continuar o tratamento, né? Ter uma rotina, né, de consultas, né? Não só quando apareceu o problema em si, né? Ou não só quando
de ter que fazer, né? Sempre tá se prevenindo, sempre tá buscando, né? Aham, isso mesmo. Isso mesmo. Mais alguém colocou alguma coisa que quer comentar? Ninguém mais? Nada? Tranquilo? Isso mesmo. Eu tô tranquila. Acho que era isso que tinha para passar. Tá, legal. Meninas, ficou bem claro, então, sobre isso daí de afecções ginecológicas, de preventivo, de câncer, de vários tipos de câncer, igual tá postado, tá na aula. Tem um slide aqui, quem não viu, deixa eu até ver aqui o portal. Tá? Eu dei uma aula tudo sobre câncer, os tipos de câncer, tá? Tá lá no encontro 12 de aula, tipos de câncer nas mulheres. Tá? Então, tá isso daí. Então, é uma finalização. Esse estudo de caso, eu quis juntar esses tipos de câncer e sobre as afecções ginecológicas, né? Que as meninas apresentaram o trabalho, tá postado lá também, tá? Então, isso entra como conteúdo de prova, tá? De B2. Então, agora, para finalizar, né? Agora fica de tarefinha para vocês, senão ia ficar muito longo. Para vocês poderem fazer agora a sistematização de assistência de enfermagem, tá? Então, vamos colocar como que a gente vai montar a sistematização, colocar diagnóstico, né? Para tudo isso que vocês colocaram. Então, eu tenho ardência, eu tenho dor no ato sexual, eu tenho mau cheiro, né? Eu tenho sinais e sintomas de câncer, né? Vários tipos de câncer, de útero, de ovário, de trompas que eu dei para vocês, sobre o câncer de mama, tá? Então, é isso que eu quero com vocês. Então, vamos supor, câncer de mama, às vezes a paciente, ela tem que fazer uma cirurgia e faz a retirada total da mama, né? Então, eu tenho uma disfunção do meu corpo, tá? Então, eu posso colocar diagnóstico quanto a isso também, tá? Quando tem uma finalização de uma cirurgia geral, tá? Então, tudo isso vocês podem montar dentro da sistematização, tá? Então, vocês vão usar esses assuntos aí, afecções ginecológicas, os tipos de câncer e de câncer de mama, tá? Para vocês montarem a sistematização. Então, isso fica como tarefinha. Vocês podem me mandar até sábado, tá? Isso daí, esse material. Tem aí a semana toda, então, para vocês poderem estar realizando. Quem já for fazendo, pode me mandando, não tem problema nenhum, tá? E aí vocês mandam em Word, ou quem já começou em slide, igual a Márcia, pode me mandar o slide também, tá bom? Certo, meninas? Ok. Tá, então eu quis fazer uma coisa diferente. Oi, Márcia? Não foi eu que estou fazendo em PowerPoint, não. Não, a Maria. Ah, tá. A Maria começou a fazer em PowerPoint. Então, na hora que... até fugi que eu ia falar. Então, eu quis fazer uma coisa diferente hoje para não ficar aquela coisa maçante, né? De ficar explicando. Então, eu quis fazer uma didática com vocês, colocar um pouco, discutir sobre o que vocês colocaram, né? Um pouco o pensamento de vocês e para fazer o fechamento também desse tema, tá? Desses tópicos, para saber o que vocês entenderam sobre isso daí, certo? Então, a gente finaliza a nossa aula aqui. E aí, espero vocês, então, semana que vem, tá bom? Ok. Então, tá, meninas. Ok. Um beijo, então, e boa semana, tá? Nada, igualmente. Tchau, prof. Até. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, prof. Boa semana. Igualmente, Andresa.